de Jó, capítulo 36. Você abre no meio da Bíblia, você encontra o Salmo. Um livro antes dos Salmos é o livro de Jó. Capítulo 36. Vamos ver o versículo 11. Jó, capítulo 36, versículo 11. Jó 36, 11. Quem já encontrou aí, diga amém. Vamos lá então? Jó 36, 11. Diz assim: se o ouvirem e o servirem. Para aí. Duas coisas diferentes aqui. A primeira delas é ouvir a Deus. E aí vamos pensar o seguinte: nem todo mundo ouve a Deus. Você tem que ver se você é essa pessoa que ouve a Deus ou não. E ouvir a Deus não é apenas vir à igreja. Porque, veja, vir à igreja, parar para você assistir um culto, mensagem, né? Ler a Bíblia, não é sinônimo de ouvir a Deus. Porque tem coisa que Deus vai falar ao momento em que você começa a se entregar a esse hábito. Por exemplo, você vem à igreja, o culto começa. Do começo do culto até a última oração que nós fazemos, Deus vai falar contigo. Às vezes você vai ouvir uma mensagem que vai durar aí 20 minutos, 30 minutos, e dentro desse tempo, o pregador, o pastor, vai falar muita coisa. Mas tem uma coisa ali que pode destacar para você. É assim que Deus fala com a gente. Às vezes Deus vai falar com você num hino, numa canção. Às vezes Deus vai falar com você no momento da oração. Enquanto você está orando, vem aquela força dentro de você, você entende algo pelo Espírito Santo que você precisa fazer. É Deus falando contigo. Então você tem que estar na igreja para você ouvir a Deus. Você tem que dedicar um tempo na tua casa para você ler a Bíblia. Você imagina, por exemplo, a pessoa nunca pega a Bíblia para ler. A Bíblia está lá de enfeite. Aí um dia ela abre a Bíblia e fala: hoje eu vou ler a Bíblia e Deus vai falar comigo. Você não tem nem intimidade com Deus. Você não tem nem relacionamento com Deus. Você tem que criar esse relacionamento com Deus. Criar um hábito de diariamente ler a palavra de Deus. Diariamente. Não precisa, eu sempre explico isso aqui. Você não precisa ler a Bíblia toda. Você não está num campeonato para ver quem já leu a Bíblia toda ou quem leu a Bíblia toda quantas vezes. Isso é bobagem. Pega a Bíblia, sente-se, faça uma oração e leia um trecho. Leia alguns versículos, mas faça disso um hábito. Porque à medida que você vai fazendo isso, o seu entendimento vai se abrindo e Deus vai falar com você. Amém, pessoal? Isso é ouvir a Deus. E aí nós já separamos uma turma de uma outra turma muito grande. Então, tem os que não querem saber de vir à igreja, não quer saber da Bíblia, não quer saber de ouvir a Deus. Essa turma já está de fora. Agora, dentre os que ouvem a Deus, nós vamos fazer uma outra divisão. Que são aqueles que fazem o quê? Que servem a Ele. Então, os que não ouvem, por não o ouvirem, não tem como fazer, não tem como obedecer, como servir. Então, dentro do grupo dos que ouvem a Deus, agora você tem que identificar se você é a pessoa que serve ou se você é a pessoa que não o serve. Então, há pessoas que vão ouvir a voz de Deus, vão receber a orientação da palavra de Deus, vão olhar para aquilo ali e vão falar assim: não concordo, não creio, não quero saber. Vão fechar os ouvidos e vão seguir a vida. Não vão obedecer, não vão fazer, não vão executar aquilo que Deus falou através da palavra. Nós temos que ser o grupo das pessoas que param para ouvir a Deus, que desenvolvem uma relação com Deus, uma intimidade com Deus. E quando Deus fala ao nosso coração, nós temos que de prontidão atender, obedecer e executar a ordem de Deus para a gente. Amém, pessoal? Então, estou na igreja, estou lendo a Bíblia, estou ouvindo a palavra e eu comecei a entender que tem algo na minha vida que está errado, eu tenho que mudar, então vou fazer.
vou servir, vou obedecer a Deus. Tem algo que eu não estou fazendo e eu preciso começar a fazer, porque Deus requer isso de mim. Então, vou praticar, vou obedecer, vou servir a Deus. Eu estou, olha só, rendido, entregue a Deus. Quando a gente fala de rendição, de entrega, de obediência, é disso que nós estamos falando. É eu anular a minha vontade para fazer a vontade de Deus. É eu anular os meus desejos e colocar à frente dos meus desejos os desejos de Deus. Aí eu vou me enquadrar nessa turma aqui, ó, dos que ouvem e dos que servem, dos que praticam a Deus. E aí tem a promessa de Deus nesse versículo, que diz assim, o que vai acontecer com essas pessoas? Acabarão os seus dias em bem ou em bênçãos, e os seus anos em delícias. Olha só a promessa de Deus. Se você é aquela pessoa que ouve a Deus e obedece, que pratica a palavra de Deus, você vai terminar os seus dias bem e vai acabar os seus anos em delícias. Tem tradução da Bíblia que fala que você vai terminar os seus dias em paz e em prosperidade. E isso não se resume à sua pessoa, mas isso vai atingir a sua geração, os seus filhos, as pessoas que lhe cercam, os que virão depois de você. Então, o segredo de uma vida bem-sucedida, o segredo para você ter paz na vida e sucesso e prosperidade está em ouvir e em obedecer, em servir a Deus. O apóstolo Paulo, certa vez, fazendo um discurso na igreja de Antioquia, ele relembrou do Velho Testamento o testemunho que Deus deu acerca do rei Davi. Vamos dar uma olhadinha lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21. Lá no Novo Testamento, Atos 13, versículo 21. E no discurso que o Paulo estava fazendo, ele fez uma comparação entre o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e o seu sucessor, o rei Davi, que foi o maior dos reis de Israel. E aí ele disse assim, ó, no versículo 21, Atos 13, 21. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, olha só, o rei Saul, ele foi retirado, ele foi removido, ele foi expulso do trono pelo próprio Deus. Numa batalha final, ele perdeu todos os seus filhos, todos morreram à espada. E ele, para não ver a desgraça de ser escravizado pelo seu adversário, ele se jogou em cima da sua espada e, para terminar logo o sofrimento, pediu a um amigo que apertasse a espada sobre ele para ele morrer mais rápido. Esse foi o final de Saul. E se você for observar o trajeto, a trajetória do Saul, o que levou ele a esse fim de desgraça foi a desobediência a Deus. Ele se enquadrou no time dos que ouviram a Deus, mas não obedeceram. O profeta um dia chegou para ele, o Samuel, e disse assim, você foi escolhido para executar o juízo sobre Amaleque, sobre os amalequitas. Então você vai passar pela terra dele, vai matar tudo, desde o maior até o menor, até as crianças de peito e até os animais. Acaba com a raça deles, extermina esse povo da memória da terra. E o Saul foi cumprir a sua missão, levou os seus soldados, destruiu o povo, mas deixou vivo o seu rei. Deixou vivo alguns dos animais e trouxe consigo. Quando Samuel chegou, perguntou para ele assim, o que você fez, Saul? Ele falou assim, olha, o povo achou por bem trazer alguns animais, mas veja, não é para a gente não, nós vamos oferecer isso aqui a Deus. Tentou ainda dar uma escorregada, né? Ah, vai que cola, né? Não tem gente assim? Faz,
a intenção do coração é uma, mas na hora para se dar bem ela dá uma escorregada. Não adianta, porque Deus conhece o que, gente? O que está no coração. Bobagem. É bobagem. Então, o Samuel olhou para ele e falou assim: hoje o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre sobre Israel. Mas porque você não ouviu, porque você não obedeceu, hoje o seu trono está sendo tirado. O hoje foi a sentença, né? Levou alguns anos ainda. Mas o fim de Saul foi morto numa batalha e todos os seus filhos também foram mortos. E ele não deixou sucessor ao trono. Por isso, Davi foi alçado ao trono de Israel como rei, o segundo rei. E aí, a respeito de Davi, olha o que o apóstolo Paulo fala. E quando esse foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Percebeu a diferença? Olha o que Deus falou acerca do Davi. Eu achei nesse camarada aí, em Davi, um homem que tem um coração igual ao meu, ou seja, o coração do Davi estava alinhado com o coração de Deus. Sabe o que é isso? Os desejos de Davi se comunicavam com os desejos de Deus. Os sonhos de Davi estavam alinhados com os sonhos de Deus. Os planos, os projetos, os propósitos de Davi estavam alinhados com os projetos de Deus. E aí Deus falou assim, eu sei que ele vai fazer tudo o que eu mandar. Era um homem que ia ouvir e que ia obedecer a Deus. O que nós vimos lá em Jó? Quem ouve e quem obedece vai terminar os seus dias como, gente? Em delícias, em bênçãos, com paz e com prosperidade. E isso não se retém à pessoa, mas passa para os seus descendentes. Você veio aqui para orar pela tua família hoje. Se você quer ver a tua descendência abençoada, se você quer ver a tua casa abençoada, a tua família abençoada, você tem que tomar uma posição hoje. Eu vou ouvir e eu vou obedecer a Deus. Pastor, mas na minha casa ninguém quer saber. Não, a mensagem não é para a tua casa, a mensagem é para você. Mas se a minha casa não quiser saber, eles vão querer saber. Em hora oportuna, no momento certo. Por hora, basta que você assuma um compromisso de ouvir e de obedecer a Deus. E a bênção de Deus será derramada sobre você e vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família. Assim aconteceu com Davi. Por que nós temos que parar para ouvir e obedecer a Deus? Porque veja uma coisa, por melhor que sejam as nossas intenções, nós, seres humanos, simples mortais, não temos controle sobre absolutamente nada na nossa vida. Você já parou para pensar o quão frágil é a nossa vida? Você já fez essa reflexão? Tem dia que a gente levanta, irmão, que a gente está cheio de motivação, cheio de empolgação, você tem planos, você tem sonhos, você está lá em cima, a autoestima está no teto. Parece que você é um super-herói, é uma super-heroína. Mas se você parar para pensar, qualquer coisa pode dar errado ao longo do dia e acabar com tudo. Eu lembro de um testemunho de uma irmã nossa que contou que um dia ela saiu para o trabalho e ela foi ao ponto de ônibus para tomar o ônibus. E ela disse assim, que naquele dia ela perdeu a hora, na hora de se arrumar ela atrasou, deu uma confusão tremenda e ela estava preocupada porque ela tinha se atrasado, ela não costuma se atrasar. Ela fala, pastor, é regra, todo dia eu chego naquele mesmo horário no ponto de ônibus, fico aqui do lado da parada de ônibus, onde tem uma árvore, eu encosto ali por causa da sombra, o sol da manhã bate ali, eu fico do lado da árvore. E naquele mesmo horário, religiosamente, o ônibus passa. Ele falou, nesse dia eu me atrasei. E eu saí de casa chateado porque eu estava atrasado, correndo. Ela falou assim, por questão de 10 ou 15 segundos, aconteceu um acidente na esquina da onde eu pego o ônibus. O carro estava vindo em alta velocidade e ele bateu
no outro carro, o pneu se soltou e veio em alta velocidade e deu contra aquela árvore. A árvore chega e entortou, caiu um pedaço da árvore, aquela coisa toda. Ela falou assim, o pneu bateu exatamente aonde eu estava, onde eu costumava estar. Se eu tivesse chegado no horário de costume, cerca de 10 ou 15 segundos antes do horário que eu cheguei por me atrasar, eu estaria entre a árvore e o pneu. E dada a velocidade que eu vi o pneu bater na árvore, provavelmente eu não estaria mais aqui. Você vê? Você controla isso? Você consegue prever uma situação dessa? Sim ou não? A nossa vida é muito frágil. Eu estava conversando no domingo, terminou o culto, a gente estava conversando ali em cima, com alguns obreiros, jovens e tudo mais, falando sobre o casamento, e uma coisa interessante, reflexão nossa. Falei assim, eu amo a minha mulher, eu faço de tudo para que a gente viva bem, mas eu controlo a mente dela? Quem garante que amanhã ela não vai chegar para mim e falar assim, olha, eu não quero mais saber de você, estou em outra. Meteu o pé e ir embora. A gente espera que isso nunca aconteça, sim ou não? Mas eu tenho certeza que isso nunca vai acontecer? Ninguém tem. Como pastor, ao longo de anos, a gente vê muito isso acontecer. A pessoa está lá orando, se dedicando, se entregando por outra pessoa, de repente a cabeça da outra pessoa muda e acaba tudo. Eu já vi pessoas que disseram assim, eu criei meu filho para ser uma pessoa de sucesso, eu dei o melhor alimento, eu dei a melhor roupa, eu dei o melhor estudo, eu me sacrifiquei para esse menino, para essa menina chegar em tal ponto, eu não sei onde eu errei, pastor, no meio do caminho tudo mudou. São variáveis da vida que a gente não tem controle, irmão. Por mais que você tenha força de vontade, boas intenções, você não sabe o que vai acontecer contigo daqui a meia hora. Você não sabe o que vai acontecer com você no futuro. Você não tem garantia de que tudo que você está planejando, está almejando, vai se realizar. Por isso que nós temos que nos curvar diante de Deus, ouvir a Deus e obedecer a Ele. Por quê? Deus é eterno. Ele sabe de tudo antes que tudo venha acontecer. Então tem coisas que Deus vai falar contigo hoje que você não vai entender muito bem. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ser assim? Por que eu tenho que deixar isso? Por que eu tenho que proibir aquilo? Por que eu tenho que mudar aquilo na minha casa? Você não entende a princípio, mas lá na frente você vai perceber. Agora eu entendi. Se eu não tivesse tomado aquela decisão lá atrás, o desfecho poderia ser outro. Então seja hoje decidido. Eu vou ouvir a Deus e eu vou obedecer. Se você está construindo o teu futuro será de delícias. Se você desprezar a voz de Deus, o teu futuro poderá ser de dores. Isso aqui é muito sério. Hoje é o dia para você tomar uma decisão e mudar tudo. Ou você vai terminar como Saul, ou você vai terminar como Davi. Se você não ouvir a Deus, ou se você desprezar a orientação de Deus, o teu fim vai ser como de Saul. É dor e sofrimento, não tem jeito. Mas se você ouvir a Deus e o teu coração estiver alinhado com os propósitos de Deus, você vai terminar a tua vida em delícias. A tua vida vai ser abençoada e a tua casa também. Diga glória a Deus, pessoal. Vamos lá na segundo livro de Samuel, capítulo 7, lá no Velho Testamento. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Isso aqui é muito forte, hein, pessoal? Olha só. Segundo livro de Samuel 7, 12. O Davi, ele queria edificar um templo, uma casa para Deus. Só que aí um dia o Natã, profeta do Senhor, chegou para ele e falou assim, Davi, eu tenho que te falar uma coisa. Eu tenho um recado de Deus para lhe dar. Você não vai edificar o templo. E o Davi falou assim, puxa, mas eu queria tanto, mas eu tenho uma coisa boa para te contar. E aí ele começou a falar
do que Deus ia fazer com Davi no seu futuro. Olha o versículo 12. Ele disse assim: quando os teus dias forem completos. Preste atenção, aqui já tem uma palavra para você se apegar. Olhe para mim. Você vai ter os seus dias completos. Você não vai embora antes disso. Talvez você entrou aqui achando que tua vida está acabando. Se você ouvir a Deus e obedecê-lo, você não vai partir antes do momento estabelecido por Deus. Ah, mas tem muita gente querendo me matar. Ninguém vai tocar em você, porque tem uma promessa de Deus, você vai cumprir os seus dias. E só quando os seus dias forem completos, você vai dormir com seus pais. Ele disse assim, ó, quando os teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Para um pouquinho para pensar comigo. O Davi viu, presenciou tudo o que aconteceu com Saul. O Davi ficou sabendo da morte de Saul. No dia que Jonatas, o filho de Saul, que seria o sucessor do trono de Israel, morreu, o Davi sofreu com aquilo, porque ele era muito amigo de Jonatas. O Davi viu que, de repente, numa batalha, o Saul não era inexperiente, pessoal. O Saul era um rei acostumado a batalhas. O Saul tinha um exército poderoso. O Saul já tinha experimentado inúmeras guerras e muitas vitórias, algumas delas com o Davi ao lado, inclusive. Mas numa batalha, tudo acabou. Olha como é que a vida da gente é farelo, é pó. Aquilo que o Saul estava acostumado a fazer, um dia deu tudo errado. Ele perdeu a vida, perdeu a família e não ficou ninguém da casa dele para assumir o trono de Israel. Aí eu pergunto a você, 40 anos se passaram depois da morte de Saul e Davi era rei. Davi já estava caminhando para o final do seu reinado, para o final da sua vida. Aí ele recebe a promessa, Davi, fica tranquilo, porque ninguém vai tirar a tua vida antes da hora. Ou seja, não vai acontecer com você o que aconteceu com Saul. Agora, tem mais um porém. Você acha que não vinha aquela preocupação no coração do Davi? E os meus filhos? Porque pior sofrimento para um pai do que o próprio sofrimento dele é o sofrimento dos filhos. Mais dor você sente vendo o teu filho sofrer do que você sofrendo. Sim ou não? Então vem aquela preocupação, quem garante que os meus filhos vão estar bem amanhã? Irmãos, eu sou pai, quem aqui é pai e mãe? Faz assim, você sabe do que eu estou falando. Quem garante que amanhã os seus filhos vão te dar alegria, prazer, vão te fazer sorrir, não te fazer chorar? É que eu trago os meus filhos à igreja. Isso não é garantia de nada. Não adianta você trazer teus filhos à igreja e você não ensiná-los em casa. É igual aquela pessoa que fala assim, eu mando meu filho para a escola. Você tem que mandar o teu filho para a escola para ser alfabetizado, para aprender as matérias que tem que aprender, as profissões que tem que aprender. Mas a educação ele aprende aonde? Dentro de casa. Não adianta eu falar para o meu filho, vamos para a igreja, que ele ouve a palavra, em casa ele ouve palavrão, por exemplo. Não vai adiantar nada. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Verdade ou mentira o que eu estou falando? Ora, é só você pensar. Não adianta você forçar a barra e querer mostrar para o teu filho uma coisa que você não é. Você tem que falar direito, você não pode mentir, você tem que ser de Deus, mas você não é. Uma hora a máscara cai, ninguém consegue fazer um papel de ator ou de atriz a vida inteira, uma hora você vai aparecer. Então, o que eu falei agora há pouco? A nossa preocupação tem que ser, eu vou ouvir e vou obedecer a Deus. Isso vai se transformar em bênção para a tua casa. Tem jeito. Se eu ouço a Deus e pratico a palavra de Deus, não tem por que eu ficar forçando o meu filho a fazer. Ele vai ver quem eu sou. A minha mulher vai ver quem eu sou. Os meus parentes vão ver quem eu sou. Os meus vizinhos vão ver quem eu sou. Eu não preciso chegar e falar, olha, eu sou de Deus, hein? Você fala direito comigo que eu sou crente, hein? Não, bobeira. Seja pessoa comum, normal. Se você é de Deus, todo mundo vai saber. Cedo ou tarde vão saber. Amém, pessoal?
O Davi tinha essa preocupação, como nós temos. Pô, estou ensinando meu filho, eu estou me dedicando, eu estou fazendo o melhor pelo meu filho, mas quem garante que amanhã ele não vai se perder? Sabe quem garante, gente? Só Deus. Se você ouvir a Deus hoje e obedecer a palavra de Deus hoje, a bênção de Deus vem sobre você e vem sobre a tua casa. Olha o que Deus falou no versículo 12. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Em outras palavras, ô Davi, relaxa, fica tranquilo, descanse o teu coração, porque o que você viu acontecer com Saul, não vai acontecer contigo. Talvez você é uma pessoa que traz com você um medo. Pastor, na minha casa ninguém tem sorte, eu também não tenho. O que você viu acontecer na tua casa não vai se repetir com você. Na minha casa ninguém consegue se levantar. Quando alguém consegue ganhar um pouquinho de dinheiro, daqui a pouco fica pobre de novo, morre, dá tudo errado. Ah, então eu tenho medo. Não, não tenha medo não. Porque se você ouve a Deus e obedece, o que você viu acontecer ontem não vai se repetir contigo amanhã. Diga glória a Deus, gente. Não, quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque isso aqui é muito poderoso, poxa. O que você viu acontecer ontem não serve de base para você amanhã. Deus está falando contigo hoje. Creia que isso é palavra de Deus para você. Versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Meu irmão, minha irmã, olhe para cá. Eu queria muito fazer você entender isso aqui, porque eu sei que tem muita gente que está preocupada. Pastor, estou preocupado com meu marido. Pastor, estou preocupado com a minha esposa, meu casamento, meu filho, meu neto, meu sobrinho, não sei mais quem, meu irmão, meu amigo, meu vizinho. Olhe para cá. A sua única preocupação tem que ser ouvir a Deus e obedecê-lo, só. Eu tenho que ouvir e eu tenho que obedecer. Eu não tenho como fazer meu filho ouvir nem obedecer a Deus. Enquanto meu filho é pequenininho, eu posso impor algumas coisas para ele. Eu tenho que fazer. Eu tenho que ensiná-lo. Isso você não pode falar, isso você não pode fazer. Tem coisas aqui que a gente não pode brincar, a brincadeira tem limite. Isso é o que a gente tem que fazer. Agora, vai chegar uma hora que não tem jeito, irmão. Você não controla as variáveis. Mas se eu ouço a Deus, e se eu obedeço a Deus, Deus está falando, eu serei como pai para o teu filho. E do jeito que eu estou tratando com você, eu vou tratar com ele. Tem um porém, e aí cabe a gente o ensino. Olha só, se ele vier a transgredir, pode acontecer. Não quer dizer que eu sendo um homem de Deus, que você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, o nosso filho vai seguir o nosso exemplo. Pode ser que venha a transgredir. Se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com a vara de homens e com a açoite dos filhos dos homens. Por que Deus fala isso? Porque Deus não tem preferidos. Deus não tem especiais. A Bíblia diz assim, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, eu tenho que cumprir o meu papel de pai, você tem que cumprir o seu papel de pai, o seu papel de mãe. Enquanto o filho é pequeno, traga-o à igreja. Agora, por exemplo, está tendo escolinha aqui dentro, as crianças estão aprendendo a palavra de Deus, a orar, a respeito do reino de Deus. Mas na tua casa, transmita isso. Faça orações com as crianças. Agora meu filho cresceu, pastor. E agora? Peça a Deus sabedoria para lidar com ele na idade adulta. Para você manter respeito, manter autoridade, ao mesmo tempo manter carinho, confiança, confiabilidade mútua. Porque não adianta você só brigar e repreender, porque se você repreende, vai chegar uma hora que ele nem vai mais te contar as coisas. Aí não adiantou nada. Você não sabe das coisas que estão acontecendo. Tem que pedir a Deus sabedoria para tratar, para lidar em cada etapa, em cada fase da vida. Sim ou não, gente? Sim ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? Casamento é a mesma coisa. Vida financeira é a mesma coisa. Eu não sei o que eu faço com o meu dinheiro. Peça a Deus direção, sabedoria. Não é porque um fez isso com dinheiro e deu certo, quer dizer que eu vou fazer e vai dar certo. Pode ser que não dê.
Um tem jeito para mexer com aquilo, o outro não tem. O outro tem jeito para mexer com outra coisa. Eu tenho que descobrir para a minha vida financeira o que é bom para mim. Vou buscar Deus para Deus me dar uma direção e quando Deus falar comigo eu vou fazer. É a minha responsabilidade. Se eu errar, eu vou sofrer as consequências do meu erro. Se o meu filho errar, ele vai sofrer as consequências do erro. Então vamos fazer de tudo para evitar o erro. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, se eu ouvir a Deus e obedecer a Ele, eu não vou conseguir errar, porque eu estou fazendo o que Ele manda. A gente erra, olha isso aqui, a gente erra quando a gente para de ouvir. E aí, por mais que você queira obedecer, você vai obedecer o quê? Se você não ouviu. Se você não recebeu a instrução. Quando você para de vir à igreja, de ler a palavra, de orar, de manter estreita a tua comunhão com Deus, você vai acabar errando o caminho. Aí vem a consequência. Então, acerta isso hoje. A mensagem que eu quero transmitir a você é essa. Acerta isso hoje. Coloca no teu coração. Vou ouvir e vou obedecer a Deus. Vou estreitar o meu relacionamento com Ele. Aí você vai viver bem. E vai terminar os anos em delícias. Diga a glória a Deus, gente. Terminando aqui, ó. Eu lhe servirei por pai, ele me será por filho, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com a vara dos homens e com a açoite dos filhos dos homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Olha só. Ô Davi, olha Deus falando para o Davi, Davi, eu estou garantindo a você o seguinte, eu não vou prometer que o teu filho vai estar bem sempre não, porque o que ele fizer ele vai pagar. A semente que ele plantar, ele vai colher. Mas uma promessa eu tenho para você. Porque você ouviu a minha voz e me obedeceu, eu não vou retirar de sobre os teus filhos, a tua descendência, a minha bondade. Como eu retirei dos filhos de Saul, porque ele desobedeceu a minha voz. Isso é muito forte, né? Deus retirou de sobre os filhos de Saul a bondade dele, porque o Saul desobedeceu. E Deus prometeu que nunca retiraria de sobre a casa de Davi a sua bondade, porque Davi o obedeceu. O que eu falei já no início para você? A sua preocupação não tem que ser com as variáveis que você não controla. A sua preocupação tem que ser em você estreitar o teu relacionamento com Deus, para ouvir e para obedecer a Ele. O resto é Deus quem cuida. Amém, pessoal? Amém? Então, para terminar, versículo 16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será firmado para sempre. Diga glória a Deus. Você entendeu? Muita coisa, né? Muita coisa boa, mas a responsabilidade para essas coisas boas acontecer é só nossa. Coloque isso no teu coração. Vou ouvir, vou obedecer. Você vai viver uma vida abençoada e vai terminar os seus dias em delícias. Diga graças a Deus, gente. Vamos ficar de pé para a gente orar, por favor. Pegue o lenço aí nas suas mãos. Você vai orar por você, você vai orar pela tua família, você vai interceder por alguém. Eu vou unir a minha fé contigo em oração. Eu vou concordar com você na oração, mas a oração é você que vai fazer. Você vai se levantar contra o problema, contra o mal, contra o diabo, e você vai mandar saí-lo. E você tem autoridade para isso. Jesus falou assim, em meu nome, vocês podem expulsar os demônios. No nome de Jesus você tem autoridade para isso. Vamos orar? Feche os seus olhos e repita assim, meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Agora eu vou me levantar contra todo o mal que está na minha vida, nos meus caminhos, na minha casa, e eu exijo, diabo, pegue agora tudo que é seu e saia, vá embora, em nome de Jesus.
Agora é seu momento de oração. Agora é momento de você entrar numa batalha espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou ligando a minha fé com a fé desse homem, eu estou ligando a minha fé com a fé desta mulher, com a fé de cada pessoa que está aqui orando comigo. A nossa oração está rompendo os céus, porque nós nos unimos em oração em nome de Jesus. Nós levantamos a nossa voz em nome de Jesus para dizer aos demônios, aos principados, às potestades, às hostes espirituais da maldade que trabalham para destruir vidas, que têm trabalhado para colocar doença, enfermidade, miséria, amarração, maldição, escassez, depressão, tristeza, mágoa, rancor, ódio, briga, contenda, guerras na família, guerras pessoais, guerras interiores. Ô demônio, você vai sair dessa pessoa agora, você vai sair com a tua doença agora, você vai sair com a tua enfermidade agora. É na autoridade, no poder que é no nome de Jesus Cristo que nós determinamos: doença vai embora, miséria vai embora, fracasso vai embora, ou depressão vai saindo, ou tristeza vai saindo, ou síndrome do pânico, demônio que colocou o complexo da inferioridade, que faz a pessoa se sentir para baixo, se sentir inferior aos demais. Ô demônio, você vai soltar aquela criança, você vai soltar aquele jovem, aquele adolescente, aquele homem, aquela mulher. É agora, é no poder do nome de Jesus Cristo que nós exigimos a tua saída. Demônio que faz a pessoa viver trancada dentro de um quarto, que não tem vontade de sair para viver, não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para se relacionar, não consegue ser feliz no amor, não consegue ter alegria na vida, vive triste, vive com a cara fechada, vive trancada dentro de si mesmo, no mundo utópico. Ô demônio, você vai soltar agora o filho, você vai soltar a filha, o neto, a neta dessa pessoa. Saia, 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 espírito de perturbação, demônio que foi mandado para destruir a família, para destruir a casa, para destruir o lar, vai saindo agora, vai saindo agora, vai saindo agora. É no poder, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que nós exigimos a todo mal que saia. Manda sair agora. Chame o problema pelo nome, chame o teu problema pelo nome e diga: demônio, sai agora. Vai saindo dor na cabeça, dor na coluna, enxaqueca, vai saindo agora a dor nas pernas, nos nervos, nas juntas. Vai sair daí o tumor que tomou conta do pescoço, da faringe, tumor que tomou conta da tireoide, tumor que tomou conta da cabeça, tumor que tomou conta do braço, do seio dessa senhora. Saia daí agora. Demônio que está destruindo a saúde daquele homem, demônio que está destruindo a saúde da criança, ou do demônio que é o causador dessa doença autoimune, saia desse corpo, saia dessa vida. Vai sair, vai sair. É na autoridade do nome de Jesus. Todo mal manda sair. Diga: sai da minha casa, sai do meu corpo. Diga: sai da minha vida, manda embora. Diga: saia, saia e saia todo mal, em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Nós colocamos a nossa casa diante de Ti, nós colocamos a nossa família diante do Teu altar. Nós estamos colocando a nossa casa no esconderijo do Altíssimo. E a Tua palavra diz que aquele que habita o esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Eu imagino quanto o coração de Davi descansou com aquela palavra naquele dia. O Senhor disse: você não vai morrer antes dos seus dias se cumprirem. Meu irmão, essa palavra é de Deus para você hoje. Descansa o teu coração. Talvez você tenha andado preocupado, achando que alguém da tua casa que você ama vai morrer, porque tem a saúde frágil, porque está fazendo coisas que não deveria. Mas a promessa de Deus para você se estende à tua casa também. Deus, Ele disse: eu vou tratar o teu filho como eu trato você, como meu filho. Se ele errar, ele vai pagar o preço do seu erro, mas a minha bondade não se retirará de sobre ele. Aleluia. Guarda, Senhor, a nossa casa. Guarda, Senhor, a nossa família. Guarda, meu Deus, as famílias dessa cidade.
Guarda, Senhor, as famílias de todos que oram conosco agora. Guarda os relacionamentos. Guarda os filhos, os netos, sobrinhos, os irmãos. Guarda, meu Deus, a nossa vida, porque nem isso nós temos poder para controlar. Mas nós confiamos em Ti, Jesus. A nossa fé está depositada no Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa casa. Abençoa, Senhor, a nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diga: meu Deus, muito obrigado. E vamos aplaudir o nosso Senhor bem forte, em nome de Jesus. Amém? Toma posse. Essa palavra é para você e para a tua casa. Use a tua fé. E viu o milagre acontecer, viu a mudança acontecer, você tem que testemunhar. Às vezes você está orando por você e você nem se dá conta. Mas eu tinha uma dor que eu sentia todo dia. Olha, eu não estou sentindo mais. Então você tem que testemunhar. Você vem orando pela tua família, a pessoa bebia, fumava, usava droga, era uma vida totalmente destruída. Pastor, notei que de uns tempos para cá parou. Não sai mais. Não frequenta mais essas baladas, boates, essas noitadas, não usa mais droga, não bebe, não fuma, mudou de vida. Então você tem que testemunhar. E isso tudo é para glorificar o nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos sentar um pouquinho? Eu vou recolher com vocês, quem trouxe, né, envelopes de dízimo e o envelope também da oferta. Todo final de mês nós levantamos uma oferta que eu chamo a oferta das missões. Você sabe que o nosso ministério está presente hoje em 190 nações fora o Brasil. São nações que recebem a palavra de Deus traduzida na língua deles, ou legendada, ou feita a tradução oral, e eles têm sido abençoados através desse ministério. Lá na Rússia está tendo guerra, tem gente sendo alimentada com a palavra de Deus. Na Ucrânia também. Na China, na Índia, em todo canto do mundo, lá no Oriente Médio, já tem igrejas abertas em vários desses países, outros têm missionários que estão lá em missão, levando a palavra de Deus, e tudo isso é sustentado por nós aqui. Então você sente no teu coração de fazer uma oferta especial, você pega esse envelope da oferta especial, marca um xizinho aqui no campo de missão e coloca a tua oferta, e entrega para socorrer na obra de Deus também. E o envelope do dízimo é esse aqui. Dízimo é mandamento. O dízimo é santo, é entregue ao Senhor como primeiros frutos, a novidade da terra. Aquilo que vem à tua mão, você entrega, coloca no altar de Deus e é fiel nisso. 10% é o valor do dízimo. De tudo que vem à sua mão, você tem que separar, colocar à parte e trazer à casa de Deus. Isso é mandamento, e com esse mandamento tem bênção para você também. Amém, gente? Quem precisa do envelope para hoje ou para trazer em outra reunião, levanta a sua mão que as obreiras vão passar lá, vão entregar para você. Se alguém precisar passar o cartão para dar dízimo, para dar oferta, aí é só pedir que elas tenham a maquininha aí também. E você que acompanha de casa, nesse culto online, você pode pegar na descrição do vídeo. O meu WhatsApp pessoal é o 11 96085 5474. Tem o link aqui direto, tem aí também o número na descrição. E você me manda uma mensagem dizendo: pastor, eu quero contribuir, eu quero enviar o meu dízimo, eu quero colocar sobre esse altar a minha oferta, quero ajudar essa obra. Então eu vou te orientar com as formas possíveis para você fazê-lo. Sempre que você fizer Pix, transferência ou depósito, tem que enviar o comprovante para esse número de WhatsApp, ou você vem até a igreja e entrega aqui direto no altar, como todos vão fazer aqui em nome de Jesus. Tá bom? Mais alguém, pessoal? Precisa de envelope? Não? Então traz aqui. Vamos abençoar. Antes de você entregar, quem está com envelope, levanta aí para o alto. Se você não está com envelope hoje, mas pastor, eu sou dizimista, eu já entreguei ou eu ainda vou entregar. Levante sua mão assim que eu quero orar por todos os fiéis da casa de Deus. Levante sua mão, levante os envelopes quem os tem. Feche os olhos. Jesus, eu venho pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada dizimista e de cada ofertante dessa obra. Que a bênção da prosperidade, fartura, da multiplicação esteja sobre a vida deles. Tua palavra diz que nós veríamos outra vez a diferença entre o fiel e o infiel, entre o que serve a Deus
e o que não serve. Meu Deus, faz a diferença lá no local de trabalho, faz a diferença na família, faz a diferença na vida financeira deles, para que as pessoas que estão à volta vejam a glória do Senhor e vejam que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é real na vida deles. Assim nós cremos e determinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém e graças a Deus. Amém? Coloca dentro da salva aí que as obreiras vão passar, e você de casa, Deus abençoe no nome de Jesus.